Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Negros em Foco. E hoje vamos contar com a participação especialíssima do nosso querido professor da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, Carlos Elias, e também do nosso queridíssimo advogado, professor, mentor intelectual, Humberto Adami. E hoje vamos tratar de temas variados, vamos fazer um passeio pelas principais notícias que ocorreram durante a semana. Lógico, não poderia ser diferente. Vamos voltar a discutir a Assembleia Geral da ONU e o papel do Brasil desempenhado, as falas do nosso presidente Jair Bolsonaro e como assim nós podemos dizer, não é? Os desdobramentos dessa viagem, que foi um tanto quanto conturbada, não é? Tivemos contaminação do ministro da Saúde, Queiroga, tivemos também a contaminação do deputado Eduardo Bolsonaro, que conseguiu voltar para o Brasil, né? Ao que me parece, ele está no Brasil e em tratamento agora. Então, desde já quero passar a palavra ao professor Carlos Elias para suas considerações com relação a esse panorama aí do que nós pudemos observar durante a Assembleia da ONU, especialmente com relação à fala do nosso presidente. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui acompanhando vocês nesse nosso querido programa Negros em Foco, onde nesta semana faremos um passeio sobre assuntos relevantes para a nossa comunidade acadêmica em especial. E nós tivemos aqui, nesta semana, a nossa participação, e eu digo nossa porque enquanto Brasil, né, na Assembleia Geral da ONU, 76ª Assembleia Geral da ONU. E nessa passagem, nosso querido Brasil, representado pelo nosso presidente, ele falou sobre atos de economia, ele falou sobre atos de 7 de setembro, falou sobre as vacinas da Covid-19 e, especialmente, o que não me chama a atenção foi a fala dele quando ele fala da nossa economia. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, viu a sua economia encolher, né? Pior do que a média mundial. E aí, na fala do nosso presidente, você vê que o desempenho ele é muito otimista, em desacordo com o desempenho publicado. Nós tivemos uma queda no PIB explícita, né? Uma situação, aliás, já prevista pelo FMI, e que prevê que o Brasil fique ainda mais atrás a partir desse ano. A projeção para a entidade, no caso a FMI, ela é uma crescente de economia de 5,3, ficando à frente apenas da Nigéria, da África do Sul e da Rússia, né? E atrás do México, da China e da Índia. E no último dia 7, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriota, foram às ruas, e ele disse que era a maior manifestação de nossa história. E os nossos comparativos, né, professor Robson? Ele diz o seguinte: o que é fato e o que é fake, né? Porque isso que é importante a gente separar, né? O que é fato e o que é fake. Não, 7 de setembro passado não foram os maiores atos registrados no país, apesar de ter um balanço nacional com imagens registradas que revelam manifestação muito menor, se a gente comparar com que aquelas registradas com a ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, né? Basta a gente pegar o exemplo de São Paulo, que felizmente nossa audiência está no Brasil inteiro, né? E, aliás, deixando a audiência aqui em cima, hein? A audiência lá em cima. Para ver que a frase não se sustenta, né? Na Avenida Paulista, por exemplo, nós tivemos uma reunião de 125 mil pessoas, né? Se a gente for falar um comparativo com o comício das diretas já, tínhamos 1,5 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú para pedir eleições para presidente do Brasil. E aí um tema que eu devolvo aqui com o nosso querido professor Robson, que foi levantado, apesar de depois de ter votado, é a questão do voto impresso ou do voto eletrônico. É um absurdo a gente já ter a questão já resolvida e isso ser levado a uma passeata. O que você acha, professor?
É interessante, né? Só queria dar seguimento e trazer o professor Humberto Adami para dentro da discussão. Só antes de fazer as ponderações com relação à provocação aí, né, do professor Carlos Elias, mas eu queria trazer o professor Humberto Adami novamente para dentro da questão da própria fala do presidente Bolsonaro na Assembleia, na 76ª Assembleia das Nações Unidas, né, no sentido de que ele trouxe um discurso bastante forte, né, mas a questão étnico-racial, ele nada trouxe, nada disse, ele apenas, até o texto ficou bem, ele apenas disse na sua fala: ratificamos a Convenção Interamericana contra o racismo e formas correlatas de intolerância. Dentro dessa perspectiva, professor Humberto Adami, nós podemos dizer que não há uma preocupação do governo federal nesse sentido da preservação, de uma luta mais intensa, mais intensificada, um projeto, não é, de combate ao racismo, seja o racismo estrutural, seja o próprio racismo institucional que nós temos visto aí diuturnamente. Como é que o senhor vê esse panorama? E já também gostaria muito que o senhor pudesse fazer um comentário acerca da importância também, não é, da reunião que houve, né, na própria quarta-feira, houve uma reunião celebrando os 20 anos, não é, da Declaração de Durban. Então, gostaria que o senhor pudesse trazer para dentro do nosso debate de hoje alguns comentários acerca da importância, né, ou não importância da fala do presidente, mas, lógico, da importância dessa reunião, celebrando os 20 anos da Declaração de Durban, que é uma declaração, como o senhor vai deixar claro para nós, vai fazer esse panorama todo, que também é uma declaração de combate à discriminação racial, enfim, de combate a todas as formas de discriminação. Muito bom dia a todos, professor Carlos Elias, professor Robson Ferreira, Xavier, que nos assiste. Em primeiro lugar, eu devo dizer que esse programa precisa ficar politicamente correto. É preciso ter mulheres negras sempre, aqui e a todo momento. Senão, nós vamos apanhar, né? E quem vai apanhar é o Xavier lá, que é o diretor do programa. Tem que ter mulher negra na telinha aí. Se não tiver, seremos acusados de machistas, misóginos, e isso deve ser uma preocupação importante e permanente. Professor Humberto, vou cortar o senhor rapidinho, 5 segundos, e fazer como o nosso magnífico reitor, aqui como o senhor costuma chamá-lo, né, de afro-reitor. Não é? Na segunda-feira, professor Humberto Adami, nós tivemos aqui a participação especialíssima da nossa queridíssima professora Cleide Vitorino, viu? Umas dicas que o senhor já havia dado no programa anterior, o Xavier aí, né, tomou um puxão de orelha e trouxe a professora Cleide Vitorino para o nosso programa na segunda-feira. Mas acontece que não é participação episódica, não, Robson. É preciso ter mulheres o tempo todo, tanto é que a OAB foi obrigada a fazer agora as eleições com 50% de paridade em todas as chapas. Então, eu chamo essa atenção porque isso é uma coisa que está sempre sendo observado, e aqueles que não observam acabam depois tomando chamadas muito maiores. Mas eu queria ir direto ao ponto, dizendo o seguinte: o governo Bolsonaro é um governo que nunca se preocupou com esses temas. Então, se ele nunca se preocupou na fase eleitoral, na pré-campanha, na campanha, no governo, na composição do governo, nos atos de governo, não vai ser lá na ONU que ele vai se preocupar com isso. É um governo que, inclusive, não esconde as suas reais intenções. Eu não sei por que há tanta gente assustada, surpreendida, se o presidente Bolsonaro vem claramente dizendo que ele vai fazer e vem fazendo o não fazer. Ele disse que não ia dar 1 centímetro de terras quilombolas para os quilombolas, 1 centavo de recurso público. Ele disse que não ia cuidar dos direitos humanos. Ele disse, e acompanhado pelo vice-presidente da República, que não há racismo no Brasil.
Então, as pessoas que estão surpresas agora, quando ele vai à ONU, para repetir essas coisas todas, que não viram esses últimos 2 ou 3 anos, e há mais a campanha eleitoral, e mais os atos do presidente da Fundação Palmares. Quem é que inspira o presidente da Fundação Palmares? Não é aquele fantoche que está lá, é exatamente o presidente Bolsonaro. Ele nunca teria o atrevimento de fazer as coisas que ele faz contra entidades e personalidades negras, como já foi objeto aqui, se não fosse a inspiração do primeiro mandatário da República. Ele faz isso como qualquer fantoche, né, exatamente por isso, é um ventríloco. Um ventríloco que, por acaso, é preto, mas podia ser outro qualquer. Por que ele não fez como os que fizeram, se revoltaram contra as entidades judaicas, foram rapidamente removidos? Então, eu quero dizer que o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, ingressou na ação que o Ministério Público do Trabalho move contra o senhor Sérgio Camargo, né, que é presidente da Fundação Palmares, com o objetivo de retirá-lo de lá, de onde nunca deveria ter estado. Mas que ele vai passar, a Fundação Palmares vai continuar. Então, os atos do governo não poderiam ser diferentes na Assembleia da ONU. Eu estava inscrito também na Assembleia, pude participar um pouco, né, pela Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, fiz inclusive um vídeo para lá, falando da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra. Eu estava em Maricá, fiz o vídeo lá de Maricá, aqui que é um município, para quem não é do Rio, é um município aqui a 1 hora do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que para encerrar, atendendo o pedido do nosso diretor, acho que foi vexame do começo ao fim, acabando por o rastro do Covid-19, seguindo agora esse patético 01 ou 0 alguma coisa, né, que é o deputado Bolsonaro, que ia ser embaixador. Imagine o quanto de mico que ia ser esse cidadão lá como que é especialista em fazer hambúrguer, né? É o curso dele, enquanto todos os negros, os 3 negros brasileiros que estão hoje lá na embaixada de Washington, né? E tem uma história muito interessante da Zumbi dos Palmares, que quando tiver tempo, você me autoriza, eu conto, envolvendo nosso afro-reitor, envolvendo a Francisca, o jornalista Hugo Studart e a aproximação com Domingos Alzugaray, o editor da revista Isto É, que foi feita a partir de um contato que eu fiz com o Hugo Studart, que é um jornalista de Brasília, estava na Isto É, e ele fez uma reportagem que existiam 1.400 estudantes, 1.400 diplomatas em apenas 6 negros, em todo o Itamaraty. E era meu amigo de infância. A partir daí eu falei com o afro-reitor, José Vicente, e o Hugo tinha me dito, ele vai chamar para fazer um almoço lá o Domingos Alzugaray. Vai chamar para fazer um almoço lá na sede da Editora 3. E aí, quando eu liguei, eu levei uma semana para conseguir falar com ele, e ele disse, o senhor vem almoçar aqui? Eu já tinha conversado com o Zé Vicente, posso levar a minha turma da Zumbi dos Palmares? São quantos? Uns 10. E aí fomos em 10, veio o Hugo Studart, veio, inclusive, o jornalista, que é nosso amigo também, que participa hoje aí da Zumbi dos Palmares, já lembro o nome dele, e ele era o único repórter da Editora 3. E lá fizemos uma parceria, foi inclusive para convidar o Domingos Alzugaray para receber a comenda Zumbi dos Palmares, não era o troféu da raça, mas a comenda. E ele ficou muito emocionado, perguntou, quanto vai custar? E o Zé Vicente disse, não vai custar nada. Nós dizemos, como nós dizemos sempre no Unipalmares, dizer muito obrigado por essa reportagem que apontou que em 1.400 diplomatas
existiam somente 6. E isso foi muito importante, é um episódio importante, porque ele foi responsável por 1 ano da revista Ação Afirmativa. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, doutor Humberto Adami. Professor Carlos Elias, professor Humberto Adami trouxe uma perspectiva interessante no ponto de vista, no sentido de que nós não podemos ou não deveríamos nos assustar com esses atos, com essa fala do nosso presidente Bolsonaro, na ONU, enfim, e todos os seus desdobramentos. Mas, por outro lado, também nos causa bastante perplexidade, né? Porque esse negacionismo, essa forma de enfrentamento, inclusive da própria opinião, da opinião pública mundial, no sentido de não usar máscara, no sentido de não vacinar, e parece-me que a cada ação praticada por esse grupo, pelos representantes do nosso país, inclusive o próprio ministro Queiroga, fazendo aquele gesto obsceno, e agora sendo... E parece que é aquela coisa, né? O sujeito faz uma ação negativa e esquece que o universo conspira, né? O universo se transforma, né? O universo, ele dá a resposta. O vírus está aí, ali, né? Ele dá a resposta à altura, né? Então, nesse caso aí, parece-me que foi essa resposta que o universo disse a ele: use a máscara de forma correta, vacine-se, não é? E vamos parar com essa coisa de dizer que isso é só uma gripezinha. Será que foi nesse sentido aí, professor Carlos Elias? Eu acho o seguinte: na verdade, o governo brasileiro, o executivo principalmente, que é o maior responsável por conduzir a população e teve uma experiência completamente negativa na pandemia, ele não traduziu o efeito em que a população deveria seguir à risca, pelos exemplos. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil ele tem alguns políticos de estimação. Então, se o político adota uma postura A, algumas pessoas vão seguir essa postura. E o nosso executivo adotou postura contrária a isso. E o universo, como eu sempre digo, né, ele dá a sua resposta. Veja só nossa comitiva brasileira em isolamento, né, após a Assembleia da ONU, e agora o Eduardo Bolsonaro testado positivo para a Covid, onde eu quero ver se os efeitos desse teste vão levá-lo a traduzir o que eles demandavam para o povo, ou seja, é apenas uma gripezinha, ou ele vai ter um exemplo do universo efetivamente com esses 600 mil óbitos que nós tivemos no Brasil, né? Isso nos chama a atenção, por quê? Porque em diversos segmentos a agência, a Anvisa, sempre submeteu considerações relativas a regramentos vigentes e antecipou sempre recomendações sanitárias aliadas às regras brasileiras, que visam a proteção dos viajantes e da população. Porém, a Casa Civil da Previdência nunca se manifestou sobre essa questão. E aí a comitiva viaja como se tivesse uma viagem a passeio, né? De qualquer maneira contrariando todas as regras, e deu no que deu, né? Deu essa notícia para a gente na semana da contaminação específica do ministro Queiroga, e agora do restante da comitiva isolado, tendo que fazer reuniões via Zoom, como nós estamos fazendo aqui, porque todos agora têm que seguir a recomendação da Anvisa no sentido da Covid. Nós lembramos que isso é um assunto muito sério, é um assunto que a maioria das pessoas que passaram próximo a essa situação sabe que a recomendação deve e tem que ser seguida. Um exemplo que o nosso querido Humberto falou agora: as nossas eleições da OAB, que nós vamos ter agora a sequência, começam reuniões presenciais mais voltadas à questão de eleição do que à prevenção propriamente dito, porque o ser humano é dessa forma. O ser humano, o que ele puder facilitar para evitar e atingir um objetivo, ele foge à regra específica
das regras sanitárias. Mas nós temos que lembrar que nós estamos numa pandemia, ainda estamos na pandemia. E todos têm que seguir esse regramento. E o universo trouxe aí a resposta para nós. Não é isso, meu coordenador? É verdade. O professor Carlos Elias fez aí um panorama bem interessante dentro dessa perspectiva. Agora, professor Humberto, vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso terreno, né? Vamos voltar aqui para o Brasil, vamos lá para o parlamento, vamos falar um pouquinho das reformas, não é? Nós estamos tendo aí uma reforma eleitoral em que a população negra, pela primeira vez, aí tem sido lembrada, os partidos políticos de menor expressão parece que também vão ter uma visibilidade maior. Como é que o senhor tem visto aí essa questão da reforma eleitoral? Já trazendo, inclusive, né, a fala do professor Carlos Elias no início, que ele fez aquela provocaçãozinha com relação à questão do voto impresso, voto digital, se será voto impresso, voto digital. Como é que o senhor vê todo esse cenário atual já fazendo uma prospecção aí para 2022? Primeiro, não tem discussão mais nenhuma sobre voto impresso e voto digital. Isso já está decidido, sepultado, enterrado pela votação do Congresso Nacional. Tem alguns que estão reclamando aí e vão continuar reclamando até o fim dos tempos, mas isso já está absolutamente soterrado. Chorar é de graça, né? Agora, a questão que eu queria salientar são duas coisas que me chamaram a atenção nas notícias da semana. Primeiro, uma notícia coletiva, que é a votação no Senado para o peso 2 nas candidaturas negras para os financiamentos eleitorais, os fundos eleitorais. É uma notícia importante, eu não tenho certeza se já está sacramentado, mas eu vi a notícia que a votação foi no Senado. Então, isso é uma notícia importante. E a outra coisa que foi anunciado pela presidente da Rede Sustentabilidade, que é o meu partido, a Marina Silva, a ex-senadora Marina Silva, a coligação com a candidatura do deputado Freixo, Marcelo Freixo. Eu também não vi ainda, eu tinha tido uma notícia que não tinha sido aprovada as coligações na votação do texto do Congresso. Então, eu fiquei ainda meio sem saber, mas foi anunciada essa coligação. Se isso acontecer, eu acho que é muito importante, porque muitas das candidaturas negras e de pequenos partidos, se você for um cara que tem muita influência política, está num grande partido, não é o meu caso, eu estou num pequeno partido, sou um modesto advogado, tenho aqui a minha advocacia como principal fonte de atividade e não sou um político profissional, então o meu partido é pequeno, então nós não tivemos, o fundo eleitoral foi muito pequeno, não tivemos dinheiro de campanha, essas coisas que fazem movimentar as candidaturas que estão na ponta. Eu acho que isso, as duas vezes que eu já fiz movimentos inclusive vinculando política e a reparação da escravidão, que foram eventos que foram feitos na OAB do Rio de Janeiro, isso importa o seguinte, é o que acontece em todas as candidaturas e todos os partidos. Eu diria que 95% das candidaturas negras têm os mesmos problemas. São todas periféricas, com pouco recurso, e aí nós tentamos entender, olha só que reflexão, como é que Benedita da Silva se elegeu, como é que a Abdias Nascimento se reelegeu há 20, 30 anos atrás, como é que o deputado Caó de Oliveira, aí em São Paulo, a deputada Teodosina, todas essas personalidades que no Brasil inteiro foram personalidades negras que se elegeram na política. E hoje é muito mais difícil. Então, essas as reflexões que eu queria deixar aí prontas para o debate. E as minhas dúvidas também. Maravilha. Professor Carlos Elias, rapidinho, só para a gente encerrar, nós temos aí 30 segundos para as considerações do senhor. Mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor, uma provocação. O professor Humberto Adame disse que, colocou com muita propriedade, né, que no passado nós tivemos grandes personalidades negras que foram eleitas com voto popular,
né? E por que hoje, qual é a dificuldade que nós temos? Será que preto não vota em preto? É isso que está acontecendo, professor Carlos Elias? Na verdade, é assim, não é que preto não vota em preto. Eu acho que a nossa organização em colocar para as pessoas que o livro é a solução de todos é a situação mais importante. Porque as pessoas, para elas entenderem o voto, elas têm que adquirir uma cultura um pouco maior. E essa é a nossa missão na Zumbi dos Palmares, de trazer o pessoal à leitura, de trazer a evolução, conforme nós vamos colocando a história, a transformação, muito bem colocada pelo Dr. Humberto, a transformação, por que se elegeu há 20 anos atrás? Em São Paulo, por exemplo, nós temos Leci Brandão, nós temos Netinho de Paula, né? Nós temos, enfim, personalidades que se elegeram pela música. E nós temos que passar a eleger o negro pela sua cultura, pelo que ele faz, pelo que ele passa, e isso demanda leitura. E essa é a importância da Fundação Palmares. Por isso que nós precisamos de um representante digno ali dentro e transformar isso. E aí sim, nós estaremos muito bem representados. Eu espero estar representando o nosso povo nas comunidades quilombolas, levando cultura, levando palestra via Brasil e, se Deus assim o permitir, Oxalá quiser, estaremos representando todo mundo. Muito bom, professor Carlos Elias. Eu quero aqui, então, já agradecer o nosso querido Xavier, já está aqui dando um puxão de orelha. Aí, vamos lá, vamos avante, né? Então, quero agradecer a participação do professor Carlos Elias, quero agradecer a participação do doutor Humberto Adami, dizer que é uma honra, uma satisfação poder estar, né, ainda que à distância, mas unidos aos senhores, unidos no propósito maior, que é o propósito de educação, que é um propósito de empoderamento da população negra, não é? E aí, lógico, não posso esquecer, né, porque senão posso cortar meu pescoço. O nosso processo seletivo da Universidade Zumbi dos Palmares, viu, professor Carlos Elias? Como o senhor acabou de dizer, não é? É importante a educação e nosso lema aqui a educação libertadora. Nós vamos avante, nossos cursos já estão aí, nosso processo seletivo a todo vapor, os nossos cursos tecnólogos, nosso curso de administração, nosso curso de direito, nosso curso de pedagogia, o nosso curso de publicidade, viu, professor Humberto Adami? E esse final de semana agora nós inauguramos a Escola Livre de Comunicação e Artes da Zumbi dos Palmares, a nossa ELCA, não é? Que tem como objetivo uma publicidade antirracista, trazer o negro para as grandes agências de publicidade, enfim, escancarar as portas do mercado de trabalho, porque os nossos alunos são realmente qualificados, os nossos melhores professores, enfim, a Universidade Zumbi dos Palmares está aberta ao debate. E como aberta ao debate, ficamos por aqui e vamos para o próximo programa Negros em Foco. Um grande abraço a todos e muito obrigado.